O senador Márcio Bittar iniciou seu discurso na tribuna rebatendo a narrativa de esquerdistas que disseram defender a democracia. O senador apontou: esta casa nos aprimora na convivência democrática, embora tenha momentos em que eu não sei em que planeta eu estou, porque escutar a esquerda falando de democracia é uma piada. Os amantes de tudo que não prestou na humanidade, aqueles que pegaram em armas mesmo. Eu fui comunista, presidente. Eu estive na União Soviética, quando ainda era União Soviética, em 1984. Sei muito bem o que eu estou dizendo. Aqueles que pegaram em armas, que queriam implantar no Brasil a ditadura do proletariado, falando de democracia. Falam de democracia, mas se aliam a todas as ditaduras do planeta. Falam de democracia e se calam quando a ONU faz uma moção de repúdio ao Irã por tratar mulher como se fosse objeto de segunda categoria. O senador afirmou: a hipocrisia não tem limite. Eles foram anistiados, mas tudo que não querem é que o Congresso Nacional exerça o seu papel e o seu direito de fazer outra anistia. Bittar lembrou várias anistias que foram concedidas na história do Brasil, inclusive a que permitiu a pessoas que pegaram em armas e cometeram crimes estarem hoje ocupando cadeiras do parlamento brasileiro. O senador disse: mas essas pessoas, porque elas sim pegaram em armas para subverter e tomar o Estado brasileiro numa revolução de esquerda comunista, insistem numa narrativa de quinta série, porque a história do golpe dentro do golpe, é uma narrativa de quinta série. Márcio Bittar enfatizou o nível grotesco a que chegou a perseguição ao ex-presidente Jair Bolsonaro com narrativas absurdas. Ele lembrou: Bolsonaro já foi acusado de importunar baleia, de tentativa de golpe com senhoras de Bíblia na mão, com estilingues e batom. Foram as armas que encontraram no 8 de janeiro. E agora, o golpe quinta série, com homens de preto, 5 pessoas. O golpe frustrado pela ausência de táxi. O senador prosseguiu: essa é a narrativa pela qual eu falo que às vezes eu não sei em qual planeta estou, porque eu não posso acreditar que homens e mulheres de 40, 50, 60 anos de uma carreira política de fato tenham fé naquilo que professam. O senador Márcio Bittar relatou que, em meio à profusão de narrativas, houve mudanças significativas na história. Ele lembrou que a esquerda sofreu uma forte derrota nas eleições municipais, que teria havido avanços nas tratativas por uma anistia e que Donald Trump foi eleito nos Estados Unidos. Bittar disse: e o terceiro evento, a eleição nos Estados Unidos, de alguém que passou praticamente a mesma coisa que o presidente Bolsonaro passou no Brasil e que se elegeu fazendo barba, cabelo e bigode. Ganhou no colégio eleitoral, ganhou no eleitor, no voto popular, levou a Câmara e levou o Senado. Por isso, eu não tenho dúvida de que nós tramitaremos aqui, entre outras agendas, a anistia. O senador lembrou que Lula, mesmo preso após ser condenado em todas as instâncias, foi libertado e pôde concorrer. Bittar disse: esse foi um golpe, e o maior de todos eles. Descondenaram, e esse homem hoje é o presidente do Brasil. O senador comparou: do outro lado, você tem alguém que vasculham a vida dele como não vasculham de nenhum outro e não pegam nada. E ele está proibido de ser candidato. Só quem pode dizer que não quer mais o presidente Bolsonaro como presidente do Brasil é o eleitor soberanamente nas urnas. Ao fim do discurso, o senador Márcio Bittar leu algumas manchetes da velha imprensa sobre ministros do STF, questionando se aqueles fatos, como patrocínios de estatais e de empresas com processos no STF, nomeação de parentes e amigos em estatais, entre outros, teriam relação com a perseguição política no Brasil. O senador destacou ainda os patrocínios, lembrando que muitos foram cortados no governo Bolsonaro. Ele disse: Itaipu cancela 42 milhões de reais em patrocínios, incluindo o fórum organizado por Gilmar.
Será que tem alguma coisa a ver com isso? Eu estou lendo aqui matérias. Não fui eu que escrevi nenhuma delas. O presidente Bolsonaro entrou e cortou. Será que isso é uma revanche? Será que é revanche da Globo? Aqui. Globo teve 173,3 milhões de reais de desoneração e lidera na mídia. Valor é de janeiro a agosto de 2024. Ninguém, em nenhum outro órgão de comunicação, recebeu mais do que a TV Globo e suas afiliadas. Bittar afirmou: o Lula decidiu concentrar a propaganda de seu governo na TV Globo, da família Marinho. Em 1 ano e 10 meses, de 2023 a 2024, a Globo recebeu 177 milhões da Secretaria de Comunicação do governo. Eles já ultrapassaram o valor dos 4 anos do presidente Bolsonaro. Além disso, deixaram de pagar 173 milhões de isenção. O senador ironizou: será que isso tem alguma coisa a ver com a campanha sistemática que fazem? Bem-vindo. Senhor presidente, essa casa, ela nos aprimora na convivência democrática. Embora que tenha momentos que eu não sei em que planeta eu estou. Porque escutar a esquerda falando de democracia é uma piada. Os amantes de tudo que não prestou na humanidade, aqueles que pegaram em arma mesmo. Eu fui comunista, presidente. Eu estive na União Soviética, quando era União Soviética, em 84. Sei muito bem o que estou dizendo. Então, aqueles que pegaram em arma, que queriam implantar no Brasil a ditadura do proletariado, falando de democracia. Falam de democracia, mas se aliam a todas as ditaduras do planeta. Falam de democracia e se calam quando a ONU faz uma moção de repúdio ao Irã por tratar mulher como se fosse objeto de segunda categoria. Eu acho incrível quando eu escuto parlamentares do PT, do PCdoB, da esquerda de forma geral, falarem de democracia. Senhor presidente, a hipocrisia não tem limite. Eles foram anistiados, mas tudo o que não querem é que o Congresso Nacional exerça o seu papel e o seu direito de fazer outra anistia, porque não será a primeira, senhor presidente. Dia 18 de abril de 45, o decreto-lei de anistia foi assinado por Getúlio Vargas, uma das anistias que permitiu a libertação dos últimos 600 presos políticos da ditadura do Estado Novo. A decisão garantia anistia geral para todos os condenados por crimes políticos. Eram crimes políticos. Entre os libertados estavam os comunistas que se elegeram parlamentares, como o senador Luiz Carlos Prestes, presidente do PCB, por muitas décadas, os deputados federais Carlos Marighella e Gregório Bezerra e o vereador Agildo Barata, presos há quase 10 anos, com exceção de Marighella, detido em 1939. Essa foi a anistia de Getúlio Vargas. Em 28 de agosto, senhor presidente, de 79, o presidente Figueiredo sanciona a lei e, com isso, políticos e intelectuais exilados puderam voltar ao país e profissionais puderam reaver seus postos de trabalho. A anistia beneficiou imediatamente 100 presos políticos, 150 banidos. Cerca de 2 mil brasileiros puderam voltar ao país e, dentre as pessoas que voltaram, estavam Fernando Gabeira, Herbert de Souza, Betinho, Leonel Brizola, Luiz Carlos Prestes, Márcio Moreira Alves, Miguel Arraes, Francisco Julião e pessoas como Dilma, presidente do Brasil, Zé Disseu e Genuíno, todos foram beneficiados pela anistia assinada pelo presidente Figueiredo em 1979. Mas essas pessoas, que elas sim pegarem arma para subverter e tomar o Estado brasileiro numa revolução de esquerda comunista, elas insistem numa narrativa de quinta série
porque a história do golpe, e do golpe dentro do golpe, é uma narrativa de quinta série. O que está por trás disso é o ódio, meu senador Mourão, nosso ex-vice-presidente, o ódio que nutrem pela existência do presidente Bolsonaro. A existência do Bolsonaro incomoda e eles gostariam de eliminar, tirá-lo da vida pública do país. Essa perseguição não tem limite. Coisas hilárias já aconteceram aqui, senhor presidente. O presidente Bolsonaro já foi acusado de importunar a baleia, tentativa de golpe com senhoras de Bíblia na mão, com estilingue, senhor presidente, e batom. São as armas que encontraram no dia 8 de janeiro. Agora, o golpe quinta série, com homens de preto, 5 pessoas. O golpe frustrado pela ausência de táxi. Ainda por cima, senhor presidente, mostra, isso é quinta série, e ainda inocenta o presidente Bolsonaro. Na medida em que, dentre as gravações soltas, escolhidas para serem soltas, aparece uma em que um deles diz que sugeriram ao presidente trocar um ministro, e ele disse, não farei isso, porque isso pode... vão dizer que eu estou fazendo isso para dar um golpe. Quer dizer, a própria narrativa do golpe, dentro do golpe, que se punha, inclusive, tirar o próprio presidente Bolsonaro. Essa é a narrativa que eu falo que às vezes eu não sei em que planeta eu estou. Porque eu não posso acreditar, senhor presidente, que homens e mulheres de 40, 50, 60 anos, de uma carreira política, eu não acredito que eles, de fato, tenham fé naquilo que professam. Veja, um brasileiro completamente desequilibrado, doente, se suicidou aqui, um dia desse. O que ele virou na interpretação de algum ministro e da turma que governa o Brasil? O homem-bomba. O homem se suicidou com fogos de artifício. E a solidariedade da esquerda, ela só existe com os seus. A luta pela igualdade da mulher só existe com as deles. O que a primeira-dama mencionou? Esse bestão. Quando é que está a solidariedade humana, senhor presidente? Um pobre coitado de um rapaz, que com certeza teve uma mãe, teve um pai, porque todos temos. Alguém está chorando por ele, ou chorou, e é tratado assim. E um outro ministro, de carteirinha do PT, que disse? Que ela falou apenas, quando xingou o Elon Musk, ela falou apenas aquilo que estava entalado na garganta, porque era o que todos queriam falar. O que não aceitam, senhor presidente, é um homem que passou 7 mandatos na Câmara Federal, quando o Congresso se envolveu em gravíssimos escândalos de corrupção, e Bolsonaro, 28 anos, passou incólume por todos eles. Ele foi presenteado e reconhecido, entre outros, pelo ministro Joaquim Barbosa. Lembram disso? Quando o ministro Joaquim Barbosa fazia o relatório do mensalão, dizendo que aquilo era dinheiro, arrecada 400 milhões ou bilhões de reais, para negociar com tantos partidos políticos, e ele disse que o único que era daqueles partidos e que não seguia a orientação era Jair Messias Bolsonaro. Sabe o que disse, senhor presidente? O Pedro Correia, que era o presidente do partido, na época em que o presidente Bolsonaro foi do PP, abre aspas, eu sei que Jair Bolsonaro não recebeu nenhum tostão, nem de mensalão e nem de lava-jato. Pedro Correia, isso aqui é entre aspas. Jair era o cara que a gente ligava para ele, eu sou o presidente do partido, dos 400 milhões de todos os partidos, Bolsonaro não recebia nada. A única coisa que Bolsonaro recebia era uma cota de selo que o partido lhe dava do fundo partidário, fecha aspas. Querem tirar da vida política do Brasil um homem que, como nenhum outro, ninguém foi mais investigado, esmiuçado a vida, de tudo quanto é jeito, e não pegaram nada. E é isso que não toleram. Só, senhor presidente, que 3 coisas aconteceram em menos de 60 dias que mudam um pouco a história. O resultado das eleições municipais, aonde nós demos uma surra na esquerda. Colocamos o PT e os seus puxadinhos num gueto. Depois veio a inteligência do presidente Bolsonaro, que
trouxe para si a discussão sobre a mudança de comando no Senado e na Câmara Federal. Isso é democracia? É nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Nós queremos que pautas que nos são caras estejam tramitando aqui nessa casa, como também na Câmara, e eu tenho certeza que nós veremos a anistia tramitar no ano que vem aqui no Congresso Nacional, e a população brasileira vai ter a oportunidade de se posicionar com seus parlamentares, deputados federais e deputados senadores. E o terceiro evento, senhor presidente, a eleição nos Estados Unidos de alguém que passou praticamente a mesma coisa que o presidente Bolsonaro passou no Brasil e que se elegeu fazendo barba, cabelo e bigode. Ganhou no colégio eleitoral, ganhou no eleitor, no voto popular, levou a Câmara, levou o Senado. Por isso, eu não tenho dúvida, senhor presidente, que nós tramitaremos aqui, entre outras agendas, a anistia, e aí cada parlamentar vai ter que dizer para o seu eleitor, no seu estado, porque nós vamos fazer uma movimentação no Brasil inteiro para aprovar e devolver ao presidente Bolsonaro o direito de ser candidato. Só quem pode, senhor presidente, vou terminar dizendo o seguinte: um homem que foi denunciado, processado e condenado em 3 instâncias, inclusive a instância superior aumentando a pena, descondenaram ele. Esse foi um golpe, e o maior de todos eles. Descondenaram. Esse homem hoje é o presidente do Brasil. Do outro lado, você ter alguém que vasculham a vida dele como não vasculharam de nenhum outro, e não pegam nada, e ele está proibido de ser candidato. Só quem pode dizer que não quer mais o presidente Bolsonaro como presidente do Brasil é o eleitor soberanamente da urna. E para terminar, senhor presidente, vou só mencionar rapidamente aqui algumas manchetes. Será que isso tem a ver com a perseguição? Só vou ler algumas. Patrocinadores do evento de Gilmar Mendes tem ações no STF. Essa matéria é de 2017. Isso é matéria, não sei o que estou inventando, não. Outra matéria: Itaipu dá 400 mil a evento promovido por assessora de ministro. Também matéria da época, antes do presidente Bolsonaro. Ex-presidente Temer, aliás, parabéns pela fala dele, dizendo que não houve tentativa de golpe, coisa nenhuma. Temer nomeia a ex-mulher de Gilmar Mendes para conselho de Itaipu. Isso também, claro, em 2017. Gazeta do Povo, Itaipu, aí sim, cancela 42 milhões em patrocínios, incluindo o fórum organizado pelo Gilmar. Será que tem alguma coisa a ver com isso, senhor presidente? Eu estou lendo aqui matérias. Eu não fui eu que escrevi nenhuma delas. O presidente Bolsonaro entrou e cortou. Será que isso é uma revanche? Será que é revanche da Globo? Aqui, Globo teve 173 milhões de desoneração e lidera na mídia. Valor é de janeiro a agosto de 2024. Ninguém, em nenhum outro órgão de comunicação, recebeu mais do que a TV Globo e suas afiliadas. Só para terminar, senhor presidente, o presidente do PT, o Lula, decidiu concentrar a propaganda de seu governo na TV Globo, da família Marinho. Em 1 ano e 10 meses, de 2023 a 2024, a Globo recebeu 177 milhões de reais da Secretaria de Comunicação do governo. Em 4 anos, no governo do presidente Bolsonaro, eles já ultrapassaram o valor dos 4 anos do presidente Bolsonaro. E, além disso, deixaram de pagar 173 milhões de isenção. Será que isso tem alguma coisa a ver, senhor presidente, com a campanha sistemática que fazem? Mas a autonomia é do Congresso Nacional. E o Congresso Nacional, no ano que vem, vai assistir a matéria sendo tramitada aqui nessa casa e na Câmara Federal.
Muitos jornalistas e veículos conservadores vêm sendo implacavelmente perseguidos, como é o caso da Folha Política. Nossa sede, nossa residência foi invadida e todos os nossos equipamentos foram apreendidos a mando do ministro Alexandre de Moraes. À época, o jornalista Alexandre Garcia assinalou que algo semelhante só havia ocorrido na ditadura Vargas, não havendo qualquer exemplo parecido durante o tão falado regime militar. Mesmo em ditaduras consolidadas, não é comum que se apreendam todos os equipamentos em claríssima violação a tratados internacionais, como o Pacto de São José da Costa Rica. Posteriormente, a Folha Política foi alvo do ministro Luiz Felipe Salomão, que ordenou o confisco da renda de diversas pessoas, sites e canais conservadores para impedi-los de exercer suas atividades. Mais de 20 meses da renda dos veículos e comunicadores afetados seguem confiscados, enquanto o inquérito vai sendo transmitido de relator em relator. Outros jornalistas e comunicadores foram presos sob alegações como a de sair do país sem saber que estavam sendo investigados. Um deles perdeu o movimento das pernas em um estranho acidente na cadeia enquanto estava preso por crime de opinião. Ao conseguir refúgio em outro país, viu sua família ter suas contas bloqueadas para que não pudessem receber doações de pessoas que se sensibilizam com a situação de seus filhos. Vários pedem há anos que apenas devolvam seus equipamentos eletrônicos, inclusive com as memórias de entes queridos e da própria família. Outros buscaram refúgio em outros países e são considerados foragidos e são alvo de campanhas de difamação pela velha imprensa. As medidas arbitrárias impostas aos jornalistas e comunicadores conservadores, por suas características processuais, violam diversos artigos da Constituição e também de tratados como a Declaração Universal de Direitos Humanos e o Pacto de São José da Costa Rica, que protegem a liberdade de expressão e vedam tribunais de exceção. Os exemplos são muitos e a perseguição não cessa. Casas invadidas, redes bloqueadas, censura, bloqueio de contas sem confisco de bens, cancelamento de passaporte, proibição de contato, entre outras. Nos inquéritos políticos conduzidos em cortes superiores, basta que parlamentares de extrema esquerda apresentem relatórios ou reportagens produzidos por pessoas suspeitas e interessadas, acompanhados de listas de pessoas a serem perseguidas, para que essas pessoas sejam privadas de direitos fundamentais. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode nos ajudar a continuar nosso trabalho, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, usando o QR Code que está visível na tela ou com o código ajude@folhapolitica.org. Se preferir transferência ou depósito, a conta da empresa Raposo Fernandes está disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando os eventos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer manter invisíveis. Pix ajude@folhapolitica.org.